Olá a todos, bem-vindos ao canal Chester News. Esse Chester News eu vou falar os fatos mais relevantes, que eu considero da semana, na área de política, economia e inclusive a área policial, que tinha a busca do Lázaro, que hoje ele foi, descobriram que ele foi morto na troca de tiroteios, né? As notícias estão acontecendo ainda hoje. Bom, eu quero falar também da questão da pesquisa, que o Bolsonaro está com 50% de rejeição e o Lula ele está com 29% só de aprovação, né? O Lula ele está na frente nas pesquisas também. Eu queria falar sobre o impacto da CPI, da denúncia dos irmãos Miranda e a questão do STF, que foi um absurdo, é a questão do o Toffoli ter julgado um próprio, onde ele mesmo é citado na delação. Ele devia, pelas leis processuais brasileiras, e constitucionais, quando um juiz ele tem interesse direto na causa ou ele tem que se declarar suspeito. Isso, na minha opinião, eu não queria entrar no mérito ainda, mas eu já comecei o vídeo, então assim, mostra como o STF está fora da normalidade institucional, Eu sou contra golpe, totalmente contra, eu sou a favor da democracia, mas eu acho que o STF está totalmente fora dos padrões da própria justiça brasileira, porque a justiça de primeiro grau, os tribunais estaduais, o STJ, todos os tribunais eles estão restritos à lei, aos precedentes anteriores, à jurisprudência. Mas o STF, o próprio juiz básico, tinha que se declarar impedido de julgar, porque ele foi na delação, premiada do governador do Rio de Janeiro que foi preso, ele simplesmente votou chega até a ser, acho que em outro país vira até piada jurídica isso. Parece que aquela coisa que nem acho que no direito romano da antiguidade acontecia uma coisa dessa. Então, muito absurdo isso. Em relação ao queria falar do Lázaro, que foi ele, ao que tudo indica, é um psicopata, cometeu vários crimes, tem gente comemorando, outros tirando sarro. Já tinham muitas piadas, da caçada que envolveram muitos policiais no estado de Goiás. Eu vi uma entrevista, acho que do Datena, com o governador de Goiás, o Caiado, falando do, né, da troca de tiros que houve, a investigação. Enfim, eu não quero entrar no mérito se que tá certo ou errado. Eu acho assim, tem pessoas mais da esquerda que sempre tentam defender os bandidos, e aqueles que defendem os cidadãos. E tem gente exagerada dos dois lados, como se os bandidos tivessem sempre que ter aquela proteção excessiva, e por outro lado tem aqueles que acham que bandido tem que ser fuzilado, Inclusive, eu, a gente está num país cristão, de maioria católica, vertente católica da cristandade. Jesus ele falava que a gente tem que ter misericórdia daqueles que vão para o mal, né? Não crucificar ninguém, não julgar. Então, assim, é um absurdo. Ele cometeu vários crimes, mas também ninguém pode ficar comemorando a morte de um bandido como se fosse Eu fico imaginando as crianças hoje em dia, vendo o pai, olha lá, um bandido foi morto isso também a gente tem que ter respeito, tanto pelas vítimas dele, as famílias que ele afetou, quanto é uma questão básica. O ser humano, ele não perde a sua humanidade, o seu valor em nenhuma situação. Então a gente tem que respeitar, na minha opinião, tanto o direito das vítimas, quanto o direito de, esse sarcasmo, esse virar meme, Eu, pelo menos, me recusei a ficar dando risada. Inclusive, isso mostra também uma baixeza moral, Porque teve aquela questão também do aquele MC que caiu tava parece que traindo a esposa com os amigos, virou muito meme na internet também. E eu me recuso a ficar rindo de coisas assim, a gente acha que, igual eu tô no canal no YouTube, a gente acha que a internet é uma ficção praticamente.
Mas não, é, as pessoas morrem, elas são coisas reais que a gente deve respeitar como se estivesse na presença de familiares, das pessoas, né? A gente não pode achar que tudo que está na internet é o mundo da Disney, o mundo do irreal, o mundo da ilusão. Não é isso. Eu percebo muitas novas gerações, elas estão muito sem limites morais, assim, elas tiram sarro, fulano se suicidou, porque eu tenho muitos grupos no Facebook que eu gosto de me atualizar, então tem muitos jovens assim nos grupos e o cara fala, ele morreu, se suicidou, é a natureza fazendo o seu papel, fazendo piada de idoso caindo, né? Pessoas que não têm essa noção dos mais jovens, não tem nem noção do nível de baixaria que está a internet ultimamente. E também as pessoas, elas estão caindo no nível moral assim de uma forma sem precedentes. Eu não estou julgando ninguém, mas isso é ruim. Você começar a comemorar morte, suicídio, morreu um do Lula, morreu um do Bolsonaro, morreu o cara que matou não sei quem era Bolsonaro, o cara que não sei que era de esquerda, eu acho que isso já começa a passar um pouco da normalidade como sociedade mesmo. Não estou julgando ninguém em específico, estou falando como um todo. Em relação à CPI, eu acho que essas denúncias. O Miranda, para quem não sabe, aquele deputado, eu conheci ele, que eu segui ele na internet. Ele era um brasileiro que vivia nos Estados Unidos, um empresário. Ele ficava fazendo comparação: o Mustang no Brasil, R$ 300 mil, nos Estados Unidos, US$ 20 mil. Ele ficou famoso na internet, esse deputado Miranda, fazendo comparativos entre o Brasil e os Estados Unidos, né? E ele ficou famoso, se elegeu, tal. E assim, a primeiro momento causou um impacto, que o Bolsonaro é corrupto, não sei o quê. O Onyx Lorenzoni eu acabei de ver uma notícia falando que vai processar eles por denunciação caluniosa, que é quando você acusa alguém de crime sem ter provas, sem ter fundamento. Eu acho assim que a tentativa da esquerda derrubar o Bolsonaro já vem de várias, né? A crise política, na verdade, com o impeachment da Dilma, ficou uma coisa. Parece que o Aécio estava ganhando, a Dilma passou na frente, aí o Aécio não aceitou a derrota, já criou aquela coisa que tem até hoje das urnas eletrônicas. Eu, na minha opinião, eu sou entusiasta da área de tecnologia. Eu trabalho com isso e também eu acho que já tem tecnologia atual que daria para fazer um aplicativo no TSE. Inclusive, eu vi que o TSE estava buscando alternativas à urna eletrônica. Eu acho que já dava para criar uma tecnologia de voto eletrônico com blockchain, que saísse um comprovante totalmente à prova de fraude. Eu acho que o Brasil ele foi pioneiro nessa questão eleitoral no mundo inteiro, né? Inclusive até mais que os Estados Unidos, que os Estados Unidos costuma ser bom em quase tudo. E a gente ultrapassou com votações extremamente rápido o resultado. Eu acho que daria para fazer com a tecnologia que já existe, de blockchain, de nuvem. Eu acho que daria para os técnicos do TSE ou uma empresa já fazer uma votação que as pessoas votassem no celular, o comprovante ficasse em blockchain, às vezes com certificador até de outros países. Eu acho que já daria para fazer a urna eletrônica, na minha opinião. Eu não sou técnico da área dessa, eu trabalho com tecnologia, mas eu acho que eu já vi peritos falando sobre a tecnologia. É um pendrive, um USB, um flash, né? Que sai o voto. Então, assim, por mais segurança que tenha a urna, o voto ele passa num USB, um pendrive igual você tem em casa. Ali para a pessoa apagar o pendrive e pôr o que ela quiser. Então, assim, tanto por mais que o Barroso do TSE e do STF queira dizer que a urna é confiável, já existem vários laudos de peritos falando que não é. E realmente não é. Ela pode ser segura ali na hora que a pessoa está votando, mas na transferência dos dados pode acontecer qualquer coisa. Então, assim, eu acho que com a tecnologia atual fica a minha sugestão aí para quem vê o vídeo, sei lá, do TSE. Eu acho que já daria para fazer com a tecnologia que já existe, principalmente nessa linha, blockchain, nuvem, certificados e a pessoa votar pelo celular. Porque antes não dava para votar, fazer votações pelo celular, que realmente não era seguro e nem todo mundo tinha celular. Agora no Brasil praticamente todo mundo tem celular. Daria, eu acho que para
baixar um aplicativo do TSE. E o TSE fez consultas nesse sentido aí já. Então eu acho que já dava para fazer um negócio desse, porque já que o Barroso meio que travou nessa questão do voto impresso, que eu acho que se continuar a urna eletrônica seria essencial esse comprovante mesmo. Porque fica falando, o Bolsonaro quer imitar o Trump negando o resultado da urna. Realmente, houve uma coisa esquisita na eleição da Dilma. Parece que o Aécio estava na frente, aí o Barroso entrou numa salinha lá. Não estou acusando ninguém de crime, mas foi muito estranho no último hora a Dilma passar. Por isso que deu o impeachment, a crise política. A nossa crise política está ligada com o sistema de votação que causa estranheza e causa um pouco de desconfiança no Brasil inteiro. Desculpa, você contra o Cristiano Ronaldo e tomar uma Coca. Coca zero. Sou viciado, ainda vou morrer por causa disso. Mas, enfim, tem a questão que eu achei um absurdo do Toffoli não se declarar suspeito. É estranha essa palavra no direito. É engraçado porque no direito tem algumas palavras esquisitas que as pessoas não entendem o termo técnico e não dá para entender mesmo, porque eles usam umas palavras que em desuso, quem faz a lei é igual eu estava falando com a minha esposa sobre direito do trabalho. A palavra direito do trabalho é muito antiga. A CLT é de 1940 e pouco, 47, se não me engano. Naquela época, o português, você falava a palavra gozar com sentido de usufruir. Eu vou gozar dos meus direitos, vou usufruir dos meus direitos. Só que a palavra está em desuso e na atualidade a palavra gozar, ela é mais com sentido conotação de prazer sexual. Ninguém fala, eu vou... Aí fica o povo do direito do trabalho, por exemplo, falando, vou gozar minhas férias. Parece que você vai gozar as férias. E aí, você gozou sozinho? Direito é muito engraçado, cara. Por que que acontece isso? A lei é antiga e a língua vai mudando conforme o significado das palavras, mesmo na própria língua, vai se alterando. E tem coisas no direito que não são atualizadas. A linguagem fica aquela coisa. É engraçado isso daí. Vou gozar minhas férias! Nossa, eu não gozei minhas férias. Eu não gozei direito, só sei. Cara, então. E eu achei um absurdo o que o STF fez. Que o cara, ele vota no próprio processo que ele está sendo citado, cara. E acha normal, e vota contra, não. Isso é uma piada jurídica que o STF fez. O que eu acho que devia de ter? Eu não sou maluco de explodir a STF. Se bem que eu dá vontade de fazer um meme mostrando um tanque explodindo no STF. É engraçado, mas é crime e não tem nada a ver. O que eu acho que poderia acontecer no Brasil, sinceramente, é o Congresso, o Senado e a Câmara votar um projeto de dissolução do STF em caso de reiteradas decisões contra o ordenamento, contra ali o padrão. Existe isso em Israel e na Itália. Você pode dissolver o parlamento e dissolver a justiça, caso ela fique o caos. O próprio Marco Aurélio, que está saindo agora, que ele vai ter a idade da aposentadoria, ele falou, o STF precisa alguém parar, os caras estão fora da realidade. E essa decisão é simbólica do Toffoli de votar, de não se declarar suspeito e votar contra uma coisa que afetaria ele mesmo. Isso não existe em nenhum. Isso você não precisa ser formado em direito, você não precisa nada para entender que isso é ridículo, é uma piada jurídica, de mau gosto. A gente vai virar uma piada jurídica. Ó, que o cara do STF foi citado e votou contra. O Instituto Jurídico da Suspeição existe justamente para evitar essa piada jurídica. O cara é afetado, ele não pode ele mesmo julgar, né? Então isso mostra assim, se o Congresso aprovasse a dissolução da STF, esse caso que já aconteceu, né? Embora no Brasil a lei só vale
dela na hora que ela é feita para frente, mas ele poderia, como argumento, ser usado. Ó o que os caras fizeram. Estão totalmente, né, fora das atribuições constitucionais. E isso pode acontecer. Israel e Itália têm mecanismos constitucionais aprovados pela lei que, se o Congresso sai fora da caixinha ou a Corte Suprema, ela é dissolvida e convoca uma nova. Não sei como eles são, inclusive, se o Congresso se interessar por essa ideia, é só ver como é que é na Itália e em Israel. Convoca lá novos juízes, novas eleições. Isso existe em alguns países. E não é nada de invadir a STF com aqueles tiozinho doido da intervenção militar, não. É uma coisa totalmente legal. É só o Congresso aprovar. Eu sou a favor do quê? Que as próprias instituições evoluam. Isso que é o melhor da democracia, do capitalismo, da liberdade. Só que parece que o STF já saiu da casinha tanto assim que ele já virou uma bola de neve que já está lá na frente. Já eles não fazem meia culpa, já é uma decisão mais assim fora da caixinha que a outra. Então isso não é bom para o país. Gera insegurança jurídica, gera, sabe, além de estranheza, meme, isso faz mal para o país, né? E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. Né? Eu tava com algumas coisas, umas pendências na área pessoal, da minha que eu tinha que fazer, então eu parei de fazer um pouco de vídeo, mas agora eu vou, pelo menos uns 2 ou 3 por semana, eu vou voltar a fazer. E bem-vindo ao canal Chester News. Esses são os fatos relevantes. Em resumo, a gente não deve ficar comemorando que um bandido morreu e nem também idolatrando, protegendo o bandido. Eu acho que as duas partes estão exagerando nisso daí. A gente não pode mostrar para as novas gerações que a morte, você tirar sarro, é uma coisa legal a ser feita. Eu acho que nunca foi assim e nunca vai ser, né? A gente tem que ter um limite ali do bom senso. Na questão da denúncia do STF, a denúncia dos irmãos Miranda, eu acho que ela pode ter impactos eleitorais se as investigações provarem que realmente houve lá corrupção ou não, mas é mais provável, na minha opinião, que é mais um fato aí que estão querendo causar para desgastar o Bolsonaro. Eu acho mais fácil a poeira baixar, não dar em nada, porque eles estão querendo causar fatos para gerar um impeachment para o Bolsonaro sair. Eu acho que isso é mais torcida organizada da esquerda que odeia o Bolsonaro, odeia tudo que tem a ver com os bolsonaristas, com os conservadores. Eles acham que isso que é um pesadelo que está acontecendo, né? E aí vai da posição política de cada um. Mas eu não acho que, né, o Bolsonaro ele demonstrou ser muito honesto, não tem caso de corrupção no governo dele. Realmente, se ele mostrar que é corrupto, ele vai perder o apoio, o resto do apoio que ele tem. Eu particularmente apoio muito o Bolsonaro pela questão ideológica. Eu sou praticamente, sei lá, 95% a ideologia que o Bolsonaro defende, eu defendo também, que é sempre por semelhança. Defendo o trabalho que o Paulo Guedes vem fazendo na economia, de desburocratizar. Eu acho que o Brasil ele tem chance de ser uma nação assim gigantesca. É Estados Unidos em primeiro e Brasil ali logo em segundo ali. É só destravar. Porque assim, a esquerda e a direita têm visões assim de mundo diferentes. A esquerda ela acha que só ela pensa nos mais pobres e fica lutando contra os ricos. A direita é o contrário, ela quer desbloquear, ela quer democratizar a riqueza. Então assim, a esquerda acha que você tem que lutar contra os ricos e deixar todo mundo pobre. A direita não, ela acha que você tem que desbloquear, desburocratizar, criar a favela. Por que existe favela? São pessoas que são obrigadas a sobreviver em trabalhos subhumanos para sobreviver. Se fosse mais fácil abrir empresa, fosse mais fácil tudo, menos impostos, menos Estado, não existiriam as favelas, as pessoas teriam mais condições de ter prosperidade. É muito, parece que eu estou falando uma besteira, uma obviedade, mas não é. A melhor forma de acabar com a pobreza é facilitando o acesso à riqueza. E isso é o que o Bolsonaro e o Paulo Guedes estão fazendo. Eles estão criando ali as condições, os juros baixos, o endividamento baixo,
para desburocratizando a economia, né? Para mais pessoas terem acesso a abrir empresa, a economia girar de uma forma que vire vire uma prosperidade assim sem tamanho, entendeu? Então, assim, eu sou favorável ainda, eu vejo com reserva essas denúncias, não vi seriedade, eu assisti o dia que esse deputado Miranda estava fazendo a denúncia, não senti seriedade, eu acho que é mais uma cortina de fumaça assim para desgastar o Bolsonaro, não acho que a gente nunca sabe, né? Pode realmente ter fundamento. Se o Bolsonaro for realmente corrupto ou tinha conhecimento, eu particularmente não vou apoiar uma pessoa declaradamente corrupta com provas, né? Realmente, para mim, eu tenho um limite ético ali que eu não, igual o povo continuava apoiando o Lula mesmo com indício de corrupção, agora ele voltou, né, foi anulado, então eu acho que o Lula ele vai vir com um discurso assim meio de Nelson Mandela, ó, eu fui acusado de corrupção, mas nada foi provado. Eu acho que o Lula já vai vir com esse discurso de Nelson Mandela, de que foi acusado injustamente, foi preso injustamente, ele vai usar isso a favor dele. E eu acho que se o Lula voltar, ele tem muitas chances de vencer, ele vai ser radical, vai fechar as televisões, a mídia, e o Brasil realmente vai caminhar para uma ditadura bem parecida com o que a Argentina está vivendo e a Venezuela também. Então, assim, eu vou lutar para que isso não ocorra nas minhas possibilidades. Eu tenho um canal pequeno, escrevo no meu blog, os artigos lá, Chester News, gosto de participar com as minhas limitações, com as minhas opiniões, mas eu sou uma pessoa ativa politicamente. Eu tenho meus problemas, mas eu considero o Brasil a minha casa. Para quem acha que o Brasil é o time de futebol, o time de vôlei, não. Brasil é a sua casa, é onde você mora, onde a sua família está, onde as pessoas que você gosta estão. Proteger o país é proteger a sua casa, a si mesmo. Eu já falei nesse canal em outros vídeos que eu sou patriota por puro egoísmo. Não é altruísmo, não. Eu estou dentro do país, não tenho vontade de sair e eu quero que o país melhore. Quanto mais gente tivesse essa mesma ideia de é minha casa, vou lutar, vou ficar, vou tentar melhorar, é aí que o país dá certo. Porque o país é igual um time. Se todo mundo que está no time está preferindo sair do time e jogar só para cumprir tabela, o país fica uma porcaria igual tá. Não adianta metade ser patriota e metade lutar contra. Se eu tiver chance eu vou embora do país. Dá desgosto mesmo. Tem hora que a gente fala, não, vão embora do Brasil tal. Mas a gente, geralmente as pessoas que mudam de país, elas não são felizes. Até porque você é brasileiro, você vai ser visto como um brasileiro lá. E geralmente o brasileiro é mal visto lá fora. A gente não tem valor aqui no Brasil, se você sai, você tem menos valor ainda. E é isso. Bem-vindo ao canal Chester News. E são essas minhas considerações, esses fatos relevantes aí dessa semana que passou. Eu acho que o Bolsonaro ele está se desgastando muito com a CPI, mas eu acho que quando a campanha realmente começar ano que vem, 2022, eu acho que a polarização vai aumentar, pode surgir o Moro, igual eu falei no vídeo anterior. O Moro, ele ainda tem um capital político muito grande, né? E eu acho que vai ser uma briga boa. Eu acabei de ver um tweet tweet não, um post no Facebook do Lula, falando que o Bolsonaro não tem estatura para ser presidente, que ele fala muita besteira. Deu vontade de rir, né? Porque o Lula falar que o Bolsonaro fala besteira aí tô até esperando já a resposta do Bolsonaro. Eu que falo besteira, Lula? Vai ser engraçado. 2022 promete, viu? Lula, Moro e Bolsonaro nos debates vai ser muito bom. O Twitter vai chover de meme e assim, para quem é fanático por política e acompanha, vai ser 2022 vai ser o ano mesmo do House of Cards Brasil. E é isso, um abraço a todos, bem-vindos ao canal. Se inscrevam, dê um curtir aí se você para incentivar. Na verdade, né, você curte ou não, não sou
Não é obrigado a nada, hein? Um abraço a todos.